Olá! Este vídeo trata de um problema de balanço de energia sem envolver reação química. O enunciado dele diz o seguinte: latas de alumínio de uma fórmula líquida para bebês são esterilizadas com vapor em uma autoclave antes de serem enviadas para distribuidores de atacado. Uma batelada do produto consiste em 500 latas, cada uma com uma massa de tara vazia de 0,100 kg contém 0,750 kg da fórmula. As latas são carregadas na autoclave a 35 graus Celsius e vapor saturado a 2 bar é usado para deslocar todo o ar da autoclave e levar as latas e seu conteúdo à mesma temperatura do vapor. Após a estabilização da temperatura da autoclave, ela é mantida constante por 15 minutos, o que é suficiente para atingir o grau de esterilização desejado. Com isso, o vapor é ventilado, a pressão na autoclave é reduzida para 1 atm e as latas da fórmula são resfriadas até a temperatura ambiente antes de serem embaladas para envio. As capacidades caloríficas das latas e da fórmula são 0,91 kJ por kg/C e 3,77 kJ por kg/C, respectivamente. Letra A. Qual é a temperatura em graus Celsius mais alta na autoclave? E letra B, estime quanto de vapor em quilogramas condensa na medida em que as latas vão da sua temperatura inicial até o valor calculado na parte A. Este problema ele foi extraído do livro do Felder, de processos químicos, só que ele está adaptado. Lá, ele trazia mais alguns questionamentos teóricos que eu resolvi omitir porque o objetivo aqui é mostrar como lidar com equações de balanço de energia. Vamos então ao entendimento do sistema físico para melhor compreender o que deve ser analisado utilizando depois a primeira lei da termodinâmica. Então, o sistema físico é baseado em uma lata de alumínio que vai conter aí a fórmula líquida para bebês e dentro dela vai ser estocado. Então, o nosso sistema físico de análise é uma combinação de um material de alumínio, dado ali pelos contornos em preto, mais toda a fórmula destacada aqui em azul claro, e o sistema todo será aquecido a partir do vapor saturado. O enunciado nos informa qual é a massa da lata vazia e a sua capacidade calorífica, e depois ele também nos diz qual é a massa que vai no interior aí desta fórmula e a capacidade calorífica também. Veja que devido à natureza dos materiais, isto muda bastante aí a capacidade calorífica entre um e outro. E a ideia é esterilizar por meio de injeção de vapor saturado no ambiente onde essas latas estarão estocadas. Portanto, vapor saturado a 2 bar preenche a autoclave. Aqui eu estou ilustrando apenas para o caso de uma lata. Mas no problema nós deveremos raciocinar levando em conta que depois o valor desejado nas respostas é referente ao total de latas, né? Uma batelada completa de 500 latas. Então, o nosso sistema físico basicamente é esse. Como é que este material composto pela lata mais a fórmula que vai dentro dela vai ser aquecido aí por meio de vapor saturado que preenche todo o ambiente? Então, como primeira etapa, nós podemos utilizar a tabela de vapor saturado. Uma vez que nós sabemos qual é a pressão que o vapor se encontra e sabemos também que ele se encontra em estado de saturação, é muito simples saber em que condição deve estar esse vapor. Então, por meio da consulta a 2 bar, se você tiver uma tabela que esteja em bar, ótimo, a sua leitura vai ser direta. Se não, é muito fácil você converter esta unidade de pressão para quilopascal. Eu tenho uma tabela e estou usando uma tabela em quilopascal, então para mim funciona em outras unidades. Isso é opcional, mas com uma tabela de conversão de unidades adequada, você sempre pode procurar por uma tabela aí que satisfaça suas necessidades. Então, uma consulta direta na tabela de vapor me diz que um vapor saturado a 2 bar, ele deve estar na sua temperatura de saturação de 120,23 graus Celsius. Então, nesse estado de saturação, somente é permitida aí a 2 bar que o vapor esteja nessa temperatura. Então, esta seria a resposta da letra A, porque a maior temperatura atingida pelo sistema dentro da autoclave vai ser a própria temperatura do vapor, uma vez que ele é a fonte de calor que está adentrando no sistema. Então, com o tempo suficiente, todo o sistema entrará em equilíbrio com o vapor injetado e é a temperatura do vapor que vai prevalecer ali dentro.
então todo o sistema acaba por atingir 120,23 graus Celsius. Na segunda etapa do problema, nós vamos utilizar o balanço de energia. Nós primeiro relembramos aí a definição da primeira lei da termodinâmica, que nos diz que o acúmulo de energia ΔE ele é dado pela diferença entre entradas e saídas no meu sistema, né? Só que entram e saem diversas formas de energia. Nós podemos ter, nestes dois primeiros somatórios, as formas que entram e saem pelas vazões que interagem no sistema. Quais formas são essas? Entalpia, energia cinética e energia potencial. E também podemos ter quantidades de energia que entram e saem do sistema sem estarem atreladas a vazões, que são o calor e o trabalho. Nós temos que lembrar também que o ΔE tem a sua própria definição. O ΔE é dado pela comparação entre dois instantes de tempo das quantidades que podem se acumular no sistema, dada pela energia interna, energia potencial e energia cinética. Então, quando eu faço essa análise de comparação, eu estou dizendo que todo o lado esquerdo, dado pela comparação definida por ΔE, vai ocorrer devido à diferença entre entradas e saídas dos mais diversos formatos de energia possíveis aí no sistema. Para este sistema, nós não temos evidências, aí o enunciado não nos deixa claro, se há contribuições significativas de energia cinética e potencial. Nós não temos informações, inclusive, sobre as variáveis que caracterizam a presença desses tipos de energia no meu sistema. Portanto, é uma boa prática eliminá-las. Pode ser que haja, mas geralmente quando eu comparo a ordem de grandeza de energia cinética e potencial em um sistema em que há presente variações de entalpia ou energia interna, geralmente essas formas de energia e sua variação se tornam negligenciáveis. O sistema também não nos disse se há alguma quantidade de calor que escoa para fora do sistema ou para dentro. Portanto, nós eliminaremos aí a variável de calor do sistema. O sistema, teoricamente, funcionaria de forma adiabática, não permitindo troca de calor com as vizinhanças. E nós também não temos evidências de que realização de trabalho está presente no sistema. Não há dados e nem esquemas ilustrativos que indiquem algum mecanismo de realização de um movimento, tanto do sistema para as vizinhanças, quanto das vizinhanças para o sistema. Então, este é um termo que nós podemos também eliminar. Na análise do termo de acúmulo dado pelo ΔE, nós também não temos evidências das formas de energia cinética e potencial se acumulando no sistema. Porém, nós devemos manter aí a energia interna como uma variável que se acumula, uma vez que está nítido no enunciado do problema que a minha lata da fórmula ela deve ser esterilizada de uma temperatura inicial de 35 Celsius até a temperatura dada pelo vapor saturado que é injetado na autoclave. Então, sim, há um acúmulo de energia na forma de energia interna. Portanto, o balanço de energia resultante é dado por mΔU, aqui eu deixei já na forma intensiva, né? Igual a massa vezes o ΔH. Né? Essa M que eu estou chamando de MV, né, é a massa do vapor, vezes o ΔH desse vapor. Eu estou considerando a injeção aí de vapor e depois uma eventual saída. Tá? Então, nós podemos ainda melhorar essa equação, por quê? Nós sabemos que o sistema que vai ser aquecido, que é composto pela lata e pela fórmula, ele tem dois componentes, a própria lata de alumínio e a fórmula líquida a ser envasada dentro desse recipiente. Portanto, a minha energia interna ela pode ser dada pelo somatório das variações aí de energia interna de cada um dos materiais. E eu também troquei ali a variação de entalpia pela variação de entalpia de vaporização desse vapor a 2 bar. Isso quer dizer o seguinte, quando eu estou promovendo um aquecimento por meio do uso de vapor saturado, quando este vapor, devido a ele estar no estado de saturação, encontrar uma superfície mais fria, ele vai acabar cedendo energia e ao perder energia, ele imediatamente se condensa. Então, nós teremos aí que a energia cedida pelo vapor para promover este aquecimento é o próprio ΔH de vaporização. Então, a meta aqui, nessa segunda etapa, para responder a letra B, é calcular qual é a massa de vapor envolvida nesse processo, que naturalmente é a massa que vai se condensar, uma vez que todo o vapor inserido encontra a superfície das latas que é mais fria que ele, troca calor latente para promover o aquecimento e se condensa nesse processo. Então, vamos trabalhar um pouco mais ainda com a equação,
antes de atribuir valores numéricos. Aqui, então, nós podemos isolar aí a massa a ser calculada, massa do vapor. Então, só ressaltando que esta massa do vapor, como eu não considerei ainda o número total de latas, se eu observar as unidades de cada variável, isso se refere, e nos próximos passos vai ficar mais evidente, que eu estou calculando a massa de vapor a ser condensada para uma lata apenas, como eu havia abordado na ilustração do slide anterior. Após isso, se eu obtiver a massa que se condensa para uma lata, eu posso estabelecer a correlação para o número total de latas e determinar quanto é o total de vapor que se condensa nesse processo de aquecimento. Para isso eu vou então, eu sei as capacidades caloríficas, então eu posso trocar a definição de energia interna por CV ΔT, na sua forma já integrada. Embaixo vejo que permaneceu da mesma forma. E eu preciso saber qual é o ΔH de vaporização a 2 bar. Isso você vai encontrar na mesma linha que você encontrou a temperatura de saturação a 2 bar numa tabela de vapor. Lá então eu tenho uma coluna reservada para valores de vaporização. Então, ΔH de vaporização a 2 bar é 2.201,96 kJ por cada quilo de vapor. Portanto, tem-se, aqui já substituindo todos os valores, né? Eu tenho 0,1 kg, 100 gramas aí é o meu alumínio, vezes a capacidade calorífica, vezes o ΔT, que vai acontecer aí o aquecimento. E mais os 0,750 kg, que é a massa da fórmula, que vai ser adicionada na lata, vezes sua capacidade calorífica, vezes o ΔT, dividido por 2.201,96, que é o ΔH de vaporização. Analisando todas as unidades envolvidas nesse passo, eu consigo perceber que resta apenas a unidade de quilograma. Solicito que vocês façam uma análise bem com calma aí da eliminação das unidades para concluir que realmente sobram unidades de massa nessa etapa do problema. É muito importante que a equação esteja balanceada do ponto de vista dimensional. Então, fazendo o cálculo, eu tenho como resposta que a massa de vapor que se condensa para cada lata é 0,113 kg, ou 113 gramas de vapor para cada lata fabricada e esterilizada. Mas eu estou interessado na massa de vapor condensada na batelada inteira. Então eu pego essa relação aí que eu acabei de obter e multiplico pelo número total de latas. Isso vai me fornecer o seguinte, 500 latas vezes 0,113 kg por lata. Então, eliminando as unidades aí de latas, né, eu vou ter a massa total de vapor condensado. Então, neste processo, para promover o aquecimento de 500 latas, que são compostas aí por alumínio e mais a fórmula estocada dentro de cada lata, eu preciso de 56,5 kg de vapor se condensando e cedendo essa energia latente para promover o aquecimento. Esta, então, é a resposta da nossa letra B. Espero que vocês aproveitem a análise apresentada. Esse é um problema típico aí de balanço de energia e envolvendo uma atividade adicional que é a pesquisa de dados em tabelas de vapor. Fico por aqui e até a próxima.